Edital do TJ São Paulo Escrevente 2024, publicado ontem, dia 22 de maio. Estou saindo de uma febre, mas o dever me chama. Vamos lá, vamos analisar esse edital. Peço desculpas já pelo tom, pela voz, etc. e tal. Vamos analisar, ver quais são as regras dessa prova, o que você tem que observar, como é que a prova está organizada, quais são as datas, tudo que importa para você traçar uma estratégia de estudos pós-edital para aumentar as suas chances de ser aprovado, beleza? Vou falar de planejamento, vou falar de revisões, além de fazer essa análise total aqui do edital, ok? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Vamos lá, primeiras informações básicas. Vou tentar evitar fazer isso. As informações básicas, a banca é a VUNESP. São 572 vagas no total. Algumas são para capital, outras são para, acho que 10 comarcas diferentes. Você tem que observar isso aí no edital para saber quantas vagas tem em cada comarca, ok? A prova está prevista para o dia 8 de setembro. Isso nos dá uns 3 meses e meio, mais ou menos, da publicação do edital até o dia da prova. Isso é muito bom, é bastante tempo para você se preparar, dá para a gente fazer muita coisa legal. O salário atualizado é de R$ 6.043, ainda tem os benefícios de auxílio transporte, auxílio alimentação é mais um, e exige apenas nível médio. É uma excelente oportunidade e costuma chamar mais do que a quantidade de vagas prevista no edital, tá ok? Eles organizam a prova da seguinte forma, existem 3 blocos. O bloco 1 é somente português, com 24 questões. O bloco 2 é o bloco dos direitos. Ele tem 40 questões, mas a gente não sabe exatamente como que elas são distribuídas porque não fala no edital. Mas em 2021 e 2023 foram essas quantidades de questões para cada uma dessas matérias. Repetiram nas últimas 2 provas, não vejo razão para ser diferente na próxima. E o bloco 3 é de informática, raciocínio lógico, matemática e atualidades. A gente sabe quantas questões cada um tem porque está escrito no edital. Ok? Detalhe, a gente tem pontuação mínima. Você tem que fazer no mínimo 50% dos pontos no bloco 1, no mínimo 50% dos pontos no bloco 2. O bloco 3 não tem pontuação mínima. Se você zerar, você não está eliminado do concurso. Claro que a sua chance de passar é quase zero, mas você não está eliminado do concurso. E existe a pontuação mínima global. Os 3 blocos somados, você tem que fazer pelo menos 50% também. Ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa, língua portuguesa. Você vai treinar questões da banca VUNESP. É a coisa mais importante. 3 meses e meio para a prova, você não vai conseguir estudar toda a teoria da língua portuguesa para concurso. Não vai. Então foca nas questões. Pega a primeira aula do PDF, faz as questões, vê o que você errou, aprende com esses erros. Pega o segundo PDF do seu cursinho, faz as questões, vê o que você aprende com esses erros. Vai assim, o custo-benefício dessa forma de fazer é muito maior. Porque tem vários aspectos da língua portuguesa que você já sabe, já domina, já entende. Então, não tem por que ficar lendo a teoria toda de novo. E, claro, treinar coisas, treinar questões da banca VUNESP é fundamental. Língua portuguesa é uma das matérias mais sensíveis à troca de banca. Então, quando você pega o jeito da banca, você aumenta as suas chances de acertar muitos pontos. Por se tratar de uma prova de nível médio, não costuma ser tão difícil assim na cobrança de língua portuguesa. Fica ainda mais acessível você fazer esse estudo reverso, que é ir direto para as questões para depois corrigir. Tá? Uma das vantagens de fazer as questões antes de aprender, né, com os comentários ou ir no PDF procurar o que você errou, é que você faz um esforço antes e também gera uma conexão emocional. Ficar muito chateado, muito triste ou muito bravo com aquela questão que você errou. E isso ajuda na memorização também. Então é uma técnica muito boa. Não recomendo estudo reverso para todas as matérias, nem para qualquer matéria, porque é difícil. Se você não tem nenhuma base na matéria, ir direto para as questões é doloroso. Você vai acertar 20%, 30% das questões e fica um caminho um pouco mais lento. Mas para a língua portuguesa é totalmente possível. Ok? Eu vou falar de ciclo de estudos daqui a pouco, mas a gente vê que não tem tanta diferença assim de pontuação entre a maioria das matérias na prova do bloco 2 de Direito. Então, processual civil, processual penal, constitucional, administrativo, 7 ou 8 questões, todas muito parecidas. As outras 2 também, né? Penal com 6, normas da corregedoria com 5. São todas matérias importantes
que você tem que aprender, você tem que fazer uma base na maioria delas. E essas matérias não são muito grandes. Eu peguei o número de aulas num desses cursinhos online aqui do Brasil, um dos melhores que tem, e ele traz a quantidade de aulas, de PDFs para cada matéria. Não faz diferença se o seu cursinho tem mais aulas ou menos aulas, tá? Isso aqui é só para a gente comparar uma matéria com a outra. Então você vê que português com 10 aulas é uma das maiores matérias em termos de conteúdo, de teoria. Fica muito ruim de estudar, foi por isso que eu falei. Algumas matérias pequenininhas e valem uma boa quantidade de pontos. Você tem um custo-benefício bom. Direito penal com 4 aulinhas, direito administrativo com 2. Tem que entrar de cabeça, tem que aprender isso aqui muito bem. Algumas matérias são maiores com um custo-benefício mais questionável. Então, matemática, por exemplo, 13 aulas para somente 6 pontos. Mas é uma característica de exatas desse cursinho colocar muitas aulas. Então, cada assunto tem uma aula só para ele, por isso que fica uma grande quantidade de aula. Não é tanto conteúdo assim. O que você tem que prestar atenção na hora de estudar exatas, na hora de revisar exatas e tudo mais, é que você pode fazer poucas questões por assunto. Beleza? Você não precisa... Na escola você fazia 30 questões quando aprendia uma coisa nova. Isso é prática intensiva. A ciência já cansou de mostrar que isso não funciona e não funciona também porque na escola você não aprendeu porcaria nenhuma. Então, evita esse tipo de coisa. É melhor com exatas, especialmente, você fazer poucas questões e ir para o próximo assunto. Faz poucas, vai para o próximo. E assim você vai girando por todos os assuntos várias vezes. Não adianta fazer só 5 questões de cada assunto e nunca mais voltar em nenhum deles. Então, a ideia é poucas questões, porém, girar por todos os assuntos várias vezes. Isso é melhor para a memorização e isso é melhor para você pegar o jeito de como corrigir essas questões. E pegar o jeito na resolução. Ok? Vale para matemática e vale para raciocínio lógico também. Agora, você vê que o custo-benefício de raciocínio lógico é bem melhor. São só 7 aulas para 10 questões. Diogo, dá para passar nessa prova sendo 0 em matemática, em exatas? Muito difícil. A gente tem 16 pontos aqui, é 16% da prova de exatas. Então, alguma dessas coisas você tem que pegar. Claro que você tem que usar uma certa inteligência na hora de escolher suas batalhas. Então, se tem um assunto de matemática ou um assunto de raciocínio lógico que é especialmente difícil para você, e você não está aprendendo e você está batendo cabeça, bota ele de lado e vai estudar os outros. Tem muito conteúdo, você tem que pegar tudo. Depois você volta nele se der tempo. Mas usa essa inteligência, você não precisa ficar com orgulho e falar, não, eu vou aprender tudo, eu tenho que aprender tudo. Não. Alguns assuntos você vai ficar melhor, em outros você vai ficar pior, mas escolha suas batalhas, beleza? Eu falo muito isso quando tem estatística numa prova. Tem gente que quer aprender estatística de qualquer jeito e gasta um tempão para poder aprender, não aprende direito. Gastou muito tempo, deixou de estudar outras matérias, chega na hora da prova e ainda tem um risco grande de errar. Custo-benefício muito ruim, ok? Informática, 8 aulas e 14 pontos, também tem um custo-benefício bastante interessante. E é muito doido, né? A gente tem umas matérias assim, tipo informática, valendo mais pontos do que todos os direitos. Lembrando que esse concurso tem prova de digitação. A segunda fase é prova de digitação. Não é trivial, você tem que treinar, dar uma lida no edital para ver como é que funciona, quais são as regras dela. Ok? As outras matérias aqui, Constitucional com 7 aulas, Proc Penal com 8, Proc Civil com 7, Normas da Corregedoria com 7, matérias com o mesmo tamanho e você vai distribuir a carga horária conforme isso aí. Por que eu estou falando de tamanho? Por que eu estou falando de tamanho da matéria? Qual é a importância disso? Porque na hora que a gente vai fazer um ciclo, o ciclo de estudos nada mais é do que distribuir a carga horária das matérias. E como que a gente distribui a carga horária das matérias? A gente leva em consideração alguns aspectos. Um deles é o tamanho. Tanto o tamanho total da matéria, essa matéria tem 8 aulas, quanto a quantidade de aulas inéditas para você ler. Diogo, eu não estou pronto ainda, não fiz a última prova, eu estou aqui meio que logo depois da metade da preparação. Tem aulas de quase todas as matérias aqui que eu não li ainda. Você vai ter que gastar mais tempo para ler, vai gastar mais tempo com matérias que tem mais aulas para você ler. Então, o tamanho é importante, e especialmente o tamanho quando se fala de aulas inéditas.
quantidade de aulas inéditas. Então, quanto mais aulas para ler, maior a carga horária que você vai ter que dar para essa matéria em comparação com as outras. O outro aspecto importante, um deles é o tamanho, o outro é pontos, pontuação. Uma matéria que vale mais pontos merece mais a sua atenção. Essa questão da pontuação, ela fica ainda mais importante à medida que você vai chegando mais perto da prova. Então, faltando 3 meses e meio, a gente quer cobrir o conteúdo programático, a gente quer ler o máximo possível de todas as matérias. Faltando 2 meses, a gente já começa a ficar mais preocupado só com a pontuação. Faltando 1 mês para a prova, é ponto. Ah, essa matéria aqui não deu para ler tudo. Cara, ela vale poucos pontos, o custo-benefício dela não é bom, sinto muito, tem algumas aulas aqui que eu vou até abandonar. E vai focar mais naquilo que vai te trazer mais pontos. Porque você vai estar revisando as matérias que valem mais pontos, vai estar pegando os detalhes, vai estar melhorando sua memorização das matérias que valem mais pontos. Isso otimiza o seu resultado na prova. Tá? Nem todas as matérias são iguais, você não vai dar a mesma importância para cada uma delas, não vai dar a mesma atenção. Matéria que vale mais ponto vai merecer mais a sua atenção. Então, em língua portuguesa, por exemplo, por mais que você vai ficar com questões, você pode colocá-la 2 ou 3 vezes no ciclo. Ou então, cada vez que você pega a língua portuguesa, você vai estudar 2 assuntos por vez. Vai revisar 2 assuntos por vez. Fazer, 10 questões por assunto ou 15 questões por assunto. E assim você vai girar essa matéria mais vezes. Como ela vale muitos pontos, você tem que estar muito bem nela. Porque o ciclo, eu acabei não falando, mas talvez você já saiba, nada mais é do que você pegar matéria A, matéria B, matéria C, matéria D, matéria E, matéria F, por exemplo, supondo que sejam só essas 6, e você estuda uma matéria depois a outra, no seu dia a dia. Cada matéria por um período de tempo específico. Então, no meu ciclo aqui, os direitos têm 60 minutos cada um. Eu estou mais ou menos no mesmo nível cada um e tal. Opa, mas informática, que é uma coisa que eu tenho dificuldade e vale muitos pontos, eu botei 90 minutos. Então, quando eu pego informática, eu estudo 90 minutos seguidos. Outro direito, 60 minutos. Exatas. Raciocínio lógico, eu estou botando 75 minutos, que eu preciso um pouquinho mais de tempo, eu tenho dificuldade nessa matéria. E aí apareceu língua portuguesa, eu vou botar 60 minutos também, mas a gente já sabe que eu vou fazer 10 questões de 2 assuntos diferentes. 10 de um, 10 de outro, cada vez que eu pegar a língua portuguesa. Então a gente desenha o ciclo de estudos dessa forma. Tá? Eu tenho uma aula exclusiva de como criar o seu ciclo de estudos usando a minha planilha geradora de ciclo dentro do meu programa Acelerador de Estudos. Então, se você ainda não é meu aluno, esse é um bom momento para se tornar. Você vai sair dali já com o seu planejamento de estudos feito. Eu vou gravar essa aula muito em breve, não vou conseguir gravar hoje, enquanto você está assistindo esse vídeo aqui, mas no máximo amanhã ou sábado ela estará gravada. Ok? Por questões, motivos de saúde, meu e do meu filho. Então, no acelerador, você vai aprender a fazer esse planejamento. Você vai usar a minha planilha e vai sair com o ciclo prontinho. Cada matéria vai ter a sua carga horária e você vai aprender também a fazer as revisões. Revisões de 4 grupos, que é a revisão que eu inventei, que os meus alunos utilizam para serem aprovados. Funciona muito bem, obrigado. Esse tipo de revisão eu ensino também dentro do meu programa Acelerador de Estudos. Então, com ciclo de estudos e com revisões, acabou. Você já sabe o plano que você tem que seguir. Você vai acordar e executar o plano. Não tem que pensar quais matérias que eu vou estudar hoje, o que eu vou fazer. Não vou revisar não porque eu estou com pressa, mas e depois o que eu faço? Nada. Você vai saber exatamente o que fazer. É tipo se então. Se terminei a matéria, então devo revisar isso aqui. Você vai saber exatamente como fazer. É bem legal e tira bastante a insegurança que o concurseiro segue. A gente vinha falando também de talvez não dar tempo de você estudar tudo de todas as matérias. Então, eu sei que as bancas cobram alguns assuntos com mais frequência e outros com menos frequência. Eu forneço essa análise também dentro do acelerador de estudos. Tá? Para você ter uma ideia, esse aqui é de língua portuguesa para a banca VUNESP mesmo, focado no cargo de escrevente. Esse aqui é real oficial. Para você ter uma ideia, olha aqui. Esses assuntos marcados de laranja no começo aqui respondem por 80% das questões. Se você somar esses percentuais, vai dar perto de 80%. E o que você pode reparar é que isso aqui é 1/3 dos assuntos. Então, 1/3 dos assuntos de língua portuguesa responde por 80% das questões. Isso traz 2 possibilidades para a sua preparação. A primeira é, se você tiver que abandonar algum assunto, você vai abandonar o assunto lá de baixo.
essa galera aqui de 0,1% a 0,5% de incidência. Ou seja, 0,5%. Você precisa de 200 questões de língua portuguesa VUNESP para ter uma desse assunto. A cada 200 questões de língua portuguesa tem uma desse assunto. Então é um assunto muito ruim. Imagina isso aqui, né? É uma questão a cada 1000. Então, assim, são assuntos que caem com pouquíssima frequência. Pode cair nessa prova? Pode. Uma hora eles caem. Mas se você está numa situação de dificuldade, de tempo, não vai dar tempo de estudar tudo, não vai dar tempo de revisar tudo, são assuntos que você tende a deixar para lá. Eu forneço essa análise para todas as matérias do TJ São Paulo, tá? Está dentro do acelerador de estudos também. O link está na descrição. E a gente tem as lives semanais também, que eu tiro dúvidas dos alunos ao vivo. Toda quinta-feira à tarde a gente está junto, conversando e tirando dúvidas. Beleza? Isso é muito importante. Um outro aspecto, que eu não costumo nem falar nesses vídeos aqui não, mas vamos falar agora, é que quando você tem assuntos de diferentes importâncias, tipo assim, esses aqui são muito mais importantes, esses aqui médio, esses aqui pouco, então assim, muita importância, importância normal, baixa importância. Quando você vai revisar esses assuntos, você pode também trazer uma quantidade diferente de questões. Então, quando você faz questões desses assuntos aqui, você faz uma quantidade maior. Quando você faz umas questões desses assuntos aqui, você faz um pouco menos. E esses assuntos aqui, quando você pega na sua revisão, você faz pouquinhas questões, só para dar um tapa nesse assunto mesmo. Isso é uma técnica bastante interessante que traz um pouco mais de inteligência à sua preparação. Primeira vez que eu falo isso aqui no YouTube, geralmente eu falo lá nas lives exclusivas do acelerador. Ok? Então você entendeu o ciclo de estudos e agora eu vou falar rapidamente de revisões. Você vai revisar via questões. Pelo amor de Deus, não faça resumo. Você não precisa de um resumo. O resumo que você fizer, você nunca vai reler, nunca, daqui até o dia da prova, tá? 99,5% das pessoas não releem os resumos. Fazer resumo não ajuda a memorizar. Existem vários estudos científicos mostrando que resumir enquanto lê não ajuda a memorizar. E deixa o seu avanço mais lento. Então, em vez de ler um PDF em 3 horas, você vai precisar de 6 horas. É muito ruim. Dá uma sensação maravilhosa de que você está pegando, que você está escrevendo com as suas palavras e você vai memorizar, mas não memoriza. Beleza? Tem outros vídeos no meu canal no YouTube em que eu mostro esses estudos científicos para te explicar, para te provar que não memoriza. Então, pelo amor de Deus, não faça resumos, tá? Não ajuda a memorizar e você não vai reler nunca depois. E se você releu o resumo depois, você está fazendo uma revisão passiva. É muito ruim. Beleza? Em vez disso, você vai fazer questões. Questões VUNESP, preferencialmente. Tem muita questão VUNESP de todos esses assuntos aqui. Você vai basicamente ler um PDF e fazer questões dele. Lê o outro PDF, faz questões dele. Lê o outro PDF, faz questões dele. E vai seguindo dessa forma. Dentro do acelerador, eu ensino a minha revisão de 4 grupos, em que a gente organiza isso aí para você fazer múltiplas revisões de cada PDF. Então, com o passar do tempo, você vai revisando cada PDF várias vezes, sem gastar 1 minuto a mais para isso. É uma técnica bem legal. É exclusiva dos meus alunos, mas vale a pena, beleza? Vai te ajudar bastante. De toda forma, pelo menos leia o PDF e faça questões, porque fazer questão é uma revisão ativa. Você está favorecendo a memorização de longo prazo quando você faz isso. E as questões vão te mostrar onde você está acertando e onde você está errando. Então, e pelo amor de Deus, não revise antes de fazer as questões. Eu recebi uma mensagem dessa no Instagram, o aluno estava com percentual de acertos ruim, o aluno não, né, o seguidor estava com percentual de acertos ruim, aí ele resolveu revisar antes de fazer as questões e o percentual de acertos dele melhorou. Pelo amor de Deus, né? Você está se enganando, você está, como eu falei para ele, artificialmente aumentando seu percentual de acertos. Vai chegar na hora da prova, você não vai conseguir revisar antes, vai tomar na cabeça. Beleza? Não fica com vaidade com relação ao seu percentual de acertos agora. Agora é a hora de tomar na cabeça, de ir mal, de errar, porque você vai pegar esses erros e vai trabalhar. Ok? Tá com a matéria finalizada, começa a fazer o caderno de erros. O que é o caderno de erros? Ah, fiz 15 questões aqui do assunto tal, errei 3. Deixa eu ver o que eu errei. Essa aqui é besteira, vacilei. Opa, mas essas 2 aqui eu tinha esquecido. Pega o assunto, pega a informação daquelas 2 questões que você errou
e joga para um caderno de erros. Ele é baseado nos seus erros. Ali vai estar só as suas dificuldades. Só o que você está errando. O que você acerta não vai. Não é caderno de coisas importantes, não é caderno de o professor falou que cai sempre, não, é caderno de erros. É só o que você está errando. E aí a sua última semana de preparação vai ser totalmente focada no caderno de erros. Todas as suas dificuldades, os detalhes, as decorebas, tudo está nele ali e é nele que você vai focar. Ok? Detalhes de como criar caderno de erros, como funciona, etc. e tal, tem dentro do acelerador. Tudo tem dentro do acelerador. É um programa muito bom. Espero que você possa e queira vir. Vai ser um prazer te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. E alunos e novos alunos do acelerador, eu vou gravar a aula ensinando a fazer o ciclo de estudos para essa prova muito em breve. Provavelmente sexta-feira ou sábado. Hoje eu não vou poder, vou ter que sair correndo aqui do escritório agora, por motivos pessoais. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.